em Atos dos Apóstolos, capítulo 16. A mensagem hoje estará em dois textos. Primeiro vai ser Atos dos Apóstolos, depois Filipenses. A palavra vai ser a mesma, mas ela está em dois textos, porque vamos seguir o contexto, ok? Atos 16. Por enquanto, só o versículo 5, todos acharam? Eu vou pedir para os irmãos, quando vocês abrirem a Bíblia, mantenha ela aberta, tá bom? Mantenha a Bíblia aberta. A igreja presbiteriana, ela tem um costume de ser uma igreja bíblica, né? Quando vocês vão na igreja que alguém pede para vocês, depois do texto fechar a Bíblia, cuidado, né? Ele vai falar de tudo menos da Bíblia, né? Mas o presbiteriano tem por hábito de acompanhar. E eu quero que você acompanhe, porque quando o Senhor der essa palavra, eu tenho certeza que Deus vai falar com um irmão no versículo 1, outro versículo 2, outro versículo 3, e com a igreja inteira em todos os versículos, tá bom? Então mantenha a sua Bíblia para você acompanhar. Por enquanto vamos estar lendo Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 5, que diz assim: assim as igrejas eram fortalecidas na fé, e dia a dia aumentavam em número. Que palavra maravilhosa, hein? Amém. Como nós estamos precisando ouvir essa palavra, né? Como a igreja, a congregação de Santa Maria, almeja ouvir essa palavra, né? Olha só que interessante. Vamos pegar agora essa palavra. Assim as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. Acho que essa é a nossa oração, não é, irmão? É. Não é, irmão? Não é, presbítero? Essa não é a nossa oração? Para que essa igreja cresça dia a dia. Mas tem uma pergunta, né? Tem uma colocação. Assim como? Como? De que maneira ela crescia? Eu quero saber para eu entender, para eu aplicar aqui. É isso? Dizem que um texto fora do contexto já era pretexto, né? Então vamos ao contexto. E o contexto está no versículo 1. Aqui o apóstolo Paulo, ele já é missionário, e por ser missionário, o anseio dele é formar igrejas. Então ele saía de uma cidade, formava uma igreja, deixava lá um presbítero, um pastor, depois ele ia para outra localidade e deixava lá outro presbítero, outro pastor, e assim ele ia formando igreja. E cada igreja que ele deixava, os irmãos que ficavam iam se multiplicando. Olha que interessante o capítulo 16. Chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas o pai era grego. Olha que interessante. Vamos começar a meditar nessa palavra. Hernandes Dias Lopes ele diz o seguinte, né? Que a pregação presbiteriana, né? Ela tem 3 tópicos, né? Exposição da palavra, né? Primeiro a exposição, depois o entendimento da palavra, depois a prática da palavra, né? E olha que interessante, aqui o apóstolo Paulo ele está numa cidade, e nessa cidade ele encontra um jovem crente, fervoroso, né? Pau para toda a obra. Quando eu estava falando sobre Timóteo, irmãos, me desculpa, eu lembrei do irmão Maércio, eu lembrei dele, por quê? Porque uma vez eu fui na Lapa, o Márcio estava lá tocando. Aí outra vez eu fui na Vila Aparecida, ele estava lá tocando. Aí eu fui na Terezinha, ele estava lá tocando. Eu vim aqui, ele estava tocando. Eu estou domingo à noite em Viliória, ele estava tocando. E quando Deus me deu essa palavra, a primeira coisa que me veio foi o irmão. Eu até falei com ele agora há pouco. Se todos os irmãos presbiterianos fossem querer esse irmão, colaborador, né? E ajudar as igrejas, talvez as igrejas não sofressem tanto, né? A área do louvor é uma área de tanta necessidade, né? Viliória sofreu tanto com falta de levitas, né? De pessoas que tocassem, graças a Deus, hoje a realidade é outra, né? Mas olha que interessante, o apóstolo Paulo ele vai numa cidade e ele encontra lá um jovem chamado Timóteo, cuja mãe era judia e o pai era grego. E aí ele olha para ele e fala: vem me ajudar na obra, a obra está precisando, eu preciso de você.
E Timóteo, aquela pessoa que não conhece, eis-me aqui. Se for para ajudar, pode contar comigo. E o apóstolo Paulo leva Timóteo junto. E olha que interessante. Como eu digo que todo pastor e todo presbítero é como um técnico de futebol. Porque ele olha para os irmãos e fala, esse irmão vai ser bom no louvor. Aquele vai ser bom na escola bíblica. Aquele irmão vai ser bom como diaconisa. Ele conhece o seu rebanho. Né? Então o pastor é como um técnico de futebol. Ele monta o time para que aquele time renda. Essa é a grande verdade. Né? O apóstolo Paulo, ele viu em Timóteo, né, um crente fervoroso e que pudesse ajudar a obra. De fato, Timóteo vai com ele, fica na igreja de Éfeso e ali ele se torna pastor da igreja de Éfeso. Também ele vai ajudar a igreja de Corinto e também se torna pastor lá. Mas ele trabalhou muito mais em Éfeso do que em Corinto. Mas percebe? Então aqui a pergunta é de novo, né? Assim as igrejas eram fortalecidas como? Com colaboração. Colaboração de todos. Então, para essa igreja crescer, ela vai depender de todos. De todas as igrejas. Uma vez, o presbítero Eliseu, que era diretor da congregação do Vilhório, ela estava para fechar, inclusive. E ele chegou no aniversário da igreja de 70 anos e ele falou, irmãos, essa igreja tem 15 membros e ela está fraquinha. E a responsabilidade não é só minha, é de todos nós. É de todos nós. Ele fez um apelo ao presbitério para que todos colaborassem, para que todos ajudassem aquela igreja. Né? Não deixasse aquela igreja fechar as portas. Né? E valeu a pena, porque tinha uns irmãos que estavam querendo sair da igreja presbiteriana e acabaram indo para lá. Ele nos ajudou bastante. Depois ele passou o bastão para mim, eu continuei como diretor da congregação. Então, tinha um momento que a gente tinha 7 membros, tinha um momento que tinha 15, hoje estamos com 50. Amém. E a obra continua crescendo, graças a Deus. Né? E a obra continua crescendo, mas sempre, de que maneira? Com dificuldade, não é fácil. Não é fácil para o Sérgio, não é fácil para a presbítera, não é fácil para ninguém. Se fosse fácil, gente, né? É difícil, mas vale a pena. Né? E aqui o apóstolo Paulo chama o jovem Timóteo, e Timóteo vai com ele. Vamos ver o versículo 2. Nele estavam, ele dava como testemunho, Elisa e Icônia. Quis Paulo que fosse em sua companhia, por isso se considerou, por causa dos judeus. Olha que interessante, ele não era judeu, ele era filho de judia, mas ele não era judeu, o pai era grego. Então o apóstolo Paulo é o seguinte, você vai trabalhar com os judeus. Para que não haja escândalo, você precisa ser circuncidado. Ele falou amém. E ele foi circuncidado para quê? Para que ele pudesse ter acesso àquelas pessoas. É interessante que tem pessoas que falam o seguinte, mulher não deve ser pastora. Inclusive pessoas da nossa igreja, mesmo sabendo que a nossa igreja tem pastores, e mesmo sabendo que o regimento da nossa igreja tem pastor, tem pessoas que criticam. Nem presbítero, né? Exatamente, né? E o que é isso, irmão? Isso é falta de um pouco de conhecimento bíblico, inclusive, né? Porque eles falam o seguinte, né? Eles dão um texto fora do contexto para dizer, não porque o apóstolo Paulo falou que as mulheres têm que permanecer caladas. Olha, irmão, se a mulher permanecer caladas, a gente tem um grupo de louvor de mulheres, né? Começa por aí. Mas quando o apóstolo fala isso, vamos entender o contexto. Quando o apóstolo Paulo fala que as mulheres devem permanecer caladas na igreja, antigamente nas sinagogas, nem era igreja, nas sinagogas, as mulheres iam com seus maridos, os maridos entravam no templo da sinagoga e as mulheres ficavam na sala, onde fica a cafetaria, etc e tal, lá eles ficavam fazendo crochê e batendo papo. Aí quando os nobres vêm para a igreja, as mulheres também querem acompanhar e entram na igreja. Bom, se a mulher do pastor pode, se a mulher do governador pode, a minha também pode. As mulheres começaram a entrar na igreja. O que elas faziam lá mesmo? Batiam papo e as mulheres começaram a atrapalhar o culto. E foi nesse sentido que ele disse, as mulheres devem permanecer caladas na igreja. Nesse sentido, é nesse contexto. Não que ela não deva pregar. Até o apóstolo Paulo fala, mulher,
logo que ele fosse, a sua companhia, ele foi circuncidado. Ao passar pela cidade, entregava os irmãos para que observassem as decisões tomadas pelos apóstolos, presbíteros de Jerusalém. E aí vem o 5, né? Assim as igrejas eram fortalecidas na fé, dia a dia aumentava o número. Então vocês percebem como que a igreja ela começou a crescer? Com ajuda, com colaboração de todos. Então eu repito, o compromisso é de todos. E eu acho interessante que o apóstolo Paulo, ele encontra alguém e traz para a igreja, para ajudar. Então, irmãos, essa ajuda é bíblica. Está aqui o apóstolo Paulo dizendo, eu encontrei lá Timóteo e trouxe ele. Ele foi uma bênção na igreja. Então, irmão, pode sim, convide as pessoas para vir. Convide as pessoas para ajudar. Porque a responsabilidade é de todos. Amém? Vamos lá. A visão do Light. Versículo 6. E percorreram as regiões da Frígia e Gálatas, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Parece uma contradição aqui, né? Olha só que interessante. Eles estavam evangelizando, etc e tal, e agora vamos para a Ásia. Fizeram um planejamento. Vamos para a Ásia. E foram impedidos pelo Espírito Santo. Não parece uma contradição? Porque quando aqui, no próprio livro de Atos dos Apóstolos, qual foi a última palavra de Jesus? Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Então o ide é para todos, já foi lançado. Aí de repente você vê que o Espírito Santo os impede de seguir adiante, de ir para aquela cidade. Parece uma contradição, né? Mas não é uma contradição na Bíblia. Deus sabia que se eles fossem lá, ia dar ruim. Eles iriam ser perseguidos e mortos. Então, quando uma coisa não acontecer como você quer, não fica revoltado. Não. Diga bem, Senhor, seja feita a tua vontade. Aliás, irmão, nós, como cristãos, temos que aprender a fazermos a vontade de Deus, não a nossa. Era o desejo do apóstolo Paulo. E o Espírito Santo falou assim, ainda não. Eu também sou professor da escola bíblica, entre outros, graças a Deus, lá tenho mais de 6 professores, graças a Deus. E na última aula eu disse para os irmãos, né, que Deus sempre responde a tua oração com sim, não ou espere. Tá bom? Muitas vezes o que você quer dá para agora. Em vez de você ficar revoltado, então você ir na igreja, porque não é do meu jeito, não. Espere. Espere. Vamos lá. 7. Defronte de Lícia e tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. De novo, irmãos. Mas não dá não dá. Já tentei, não consegui, falei com o pastor, ele não quis. Orei, o próprio Jesus falou fazer. Sabe? É revoltante, né? Não vou fazer também. Olha, vocês viram que eu tentei, né? Tentei, de um jeito não deu, tentei de outro jeito não deu. O próprio Jesus impediu. De novo, Jesus sempre responde com sim, não ou espere. Apóstolo Paulo não se revoltou, ele esperou. Salmo 40, irmãos, a gente precisa não abrir, que a gente abre o Salmo 40 e deixa, né? A gente gosta dessa frase, né? Salmo 40, né? Esperei com paciência ao Senhor, e Ele ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lado, o charco de lodo, firmou os meus pés numa rocha. A gente adora, né? É isso que eu quero para mim. Só que a gente é imediatista. A gente lê isso aqui e já vai ali na frente esperando o resultado. Quando o texto diz, vai esperar com paciência. É no tempo dele, não é no nosso tempo. Eu costumo dizer que o nosso tempo é crono, né? Cronologia. Mas o tempo de Deus é kairos. No grego também. Os dois tempos são no grego. Cronos, cronologia e kairos. Kairos é o tempo de Deus. Então é no tempo de Deus que tudo acontece em nossas vidas. É no tempo de Deus que as coisas acontecem, não no nosso tempo. E tendo concordado a missa, desceu a Troade. Era para esperar, né? O tempo de Deus. Agora nós vamos começar a falar. Olha só. À noite sobreveio a Paulo uma visão, no qual o varão macedônio estava em pé e rogava dizendo: passa a Macedônia. E nos ajuda outra versão, passa
veio nos ajudar. Olha que interessante. Ele queria ir para a Ásia, né? E outro texto ele queria ir para a Espanha. E Deus disse: não, não é o momento, não é a hora. Vou ficar de braços cruzados? Não. E eu não sei o que eu faço. Eu quero fazer a tua obra. Ele teve uma visão. E na visão, o homem macedônio disse: passa a Macedônia, e veio nos ajudar. O apóstolo Paulo, assim teve a visão, imediatamente procurando partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Olha que interessante. Eu costumo dizer que a gente não precisa dar burro em conta de faca. Quando você não consegue fazer a obra com dar, a obra é grande, a seara é o mundo. Poucos são os obreiros são vocês, somos nós. Quando você não consegue fazer de um lado, Deus vai dar vitória e você vai fazer em outro. Eu estava conversando com o irmão e ele estava muito chateado, porque eu não tenho tempo para pregar. Você quer tempo, você quer culto, você quer culto. Eu vou dar uma opção para você: quer pregar? Então, acorda de manhã, ora o Senhor, prepara uma mensagem e manda no WhatsApp. Prepara uma mensagem e manda no Facebook. Você não precisa do culto para pregar. Às vezes vão te chamar para pregar no culto, você não precisa. Você é pregador? Se prepare. Irmãos, eu sempre chego uma hora mais cedo do trabalho. E geralmente tomo meu café rapidamente, preparo uma mensagem, um texto, e eu mando no WhatsApp. Mando para cá, mando para os irmãos que eu conheço. E uma vez eu acabei de mandar mensagem e eu ouvi: lá em Minas Gerais, estou aqui em Pinheiros trabalhando. Irmão, obrigado pela mensagem. Eu orei a noite inteira para pedir uma resposta a Deus. A mensagem é isso. Ele manda a mensagem. Ele não está preocupado com o público. Quantas condições vai ter? Ele está preocupado com isso. Ele está preocupado em enviar a palavra, enviar a semente. Amém? Amém. E o apóstolo Paulo, ele foi para a Macedônia, a igreja de Filipenses. Foi para a Macedônia. Vamos lá então? Filipenses capítulo 4. É a continuação da mensagem, tá, gente? Eu comecei lá porque lá era o contexto dessa palavra. E agora vamos para a palavra em si. Quando Alexandre o Grande ele conquistou a Macedônia e muitos países ali na Grécia, ele chega na Macedônia e tem uma cidade que ele achava que é uma cidade bonita, maravilhosa. Ele, homenageando o pai dele, colocou o nome de Filipos. Daí a cidade de Filipos. Daí que vem os Filipenses. Amém? Amém. Então, o apóstolo Paulo, ele ajuda a formar aquela congregação. E ele ama muito aquela congregação, e aquela congregação corresponde a Paulo com muito amor. Tanto é que quando o apóstolo Paulo escreve essa carta, ele está preso. E ele fala: eu passei por muitas igrejas, e muitas pessoas esqueceram de mim, mas vocês não esqueceram de mim num só momento. Vocês me ajudaram no momento em que eu mais precisava. Irmãos, igreja é isso. É você ajudar o outro, ajudar o próximo. Então ele formou aquela igreja, uma igreja muito amada. Eu quero agora começar a ler o capítulo 13, depois eu vou voltar no 1. Então, o 4, 13 diz o seguinte: tudo posso naquele que me fortalece. É uma palavra maravilhosa, né? Forte, não é? Outro dia me convidaram para ir numa igreja, eu não era presbiteriana ainda, era minha sobrinha, estava na igreja pentecostal, acho que era Gênesis, a igreja, lá no Jaraguá. Ô tio, você vai pregar lá, é muito de jovens. Não é bem, eu fui chamado para isso, me chama que eu vou. Deus me chamou para pregar, me chamou, eu estou indo. E ao chegar lá, era começo do ano, né, janeiro, tinha lá, ela falou: tinha o tema da mensagem, é tudo posso naquele que me fortalece. Tá bom, vou preparar esse
Tinha um texto assim, tudo posso naquele que me fortalece. Embaixo estava lá, a casa própria, o casamento esse ano, né? O terreno no interior, a casa na praia, o carro do ano. O que é isso? Acho que esse pessoal não entendeu o texto. Não entendeu o texto, né? E aí a pessoa que estava dirigindo falou, irmãos, essa campanha é para você colocar Deus diante dos seus problemas, porque Ele diz na sua palavra, tudo posso naquele que me fortalece. Então nós podemos, né? Eu fiquei pensando, puxa vida, né? A gente mora em Alfavela, a gente quer ir para Alphaville, né? Tudo posso naquele que me fortalece. O problema é que o texto não está dizendo isso. Esse é o problema. O texto não diz isso, né? E foi um sacrifício explicar para aquelas pessoas, parece um banho de água fria, né? As pessoas esperando palavras de bênção, palavras de prosperidade, né? E você traz espinhos. Mas é isso que o texto traz. Então vamos entender esse texto aqui, ó, o versículo 13, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Para a gente entender, a gente tem que olhar o contexto. E qual é o contexto? O contexto, vamos no verso 10, né? A gratidão de Paulo para com os filipenses. Então vamos lá. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, mais uma vez, renovaste o seu favor comigo. O vosso cuidado, o qual também já tinha antes, mas nos faltava oportunidade. Ou seja, aqueles irmãos de Éfeso foram visitar Paulo na cadeia, na prisão. Lembra que eles ofertavam ele? Cuidavam. Quando foram lá, além de visitar, levaram oferta para ele. Porque naquele tempo, irmãos, quem ficava na cadeia, o governo não dava alimento. Se a família não cuidasse, ele morria de fome. Não é que nem o nosso Brasil, né, que o cara assalta, né, e aí tem a barca, e aí o governo ainda sustenta a família dele, ele dá o bolsa preso. Vocês sabiam disso? Quanto é o salário? É 1.500 e pouco, né? O bolsa preso é 1.800. Para algumas pessoas é mais vantajoso você roubar e preso, que aí o governo vai dar um salário para a família. É uma contradição, né? Mas no contexto aqui, se o apóstolo Paulo não tivesse quem levasse a comida para ele, morria de fome na cadeia. Então os irmãos, sabendo disso, né, prepararam uma boa oferta e levaram para ele se sustentar enquanto estivesse lá. E ele fala, eu agradeço a Deus, agradeço de sobremaneira a vocês, né? E aí ele fala que o tudo posso, que ele me fortalece no contexto aqui, ó. Digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em tudo, em qualquer situação. Esse é o 11, tá? Ao 12. Tanto sei estar humilhado como ser honrado, de tudo, em toda circunstância, já tenho experiência, tanto na fartura como na fome, assim de abundância como de escassez. Olha que interessante. Vamos parar para pensar um pouco nisso, mas antes vamos entender o que o apóstolo Paulo diz, tudo posso naquele que me fortalece. Então ele fala o seguinte, eu aprendi a ter abundância e a ter escassez. Quer dizer, quando falta tudo. Sabe quando falta dinheiro para pagar o aluguel, quando falta dinheiro para pagar as contas de água e luz, quando falta dinheiro para mistura, falta tudo, isso é escassez, né? Chega o começo do mês, vem o salário, na primeira semana acaba o dinheiro e só sobrou contas, né? Aí você fica chateado, fica triste, né? Aconteceu com o apóstolo Paulo também. Ele não se revoltou. Ele falou, eu aprendi a viver em abundância e também aprendi a viver em escassez. Eu aprendi a ter as coisas e até mesmo passar fome. E olha que interessante, mas eu aprendi a ser humilhado e ser exaltado. Muito bom quando alguém chega e te exalta. Irmão, você é uma bênção. Irmão, você é uma bênção. Presbítero, ó, parabéns. Continua assim. Agora, quando alguém te humilha, você fala, não, eu não ganho para isso. Né? Você não suporta. E muitas vezes você é humilhado pela tua igreja. Muitas vezes você é humilhado por pessoas que você não esperava que fosse. E ele fala, eu aprendi a ser humilhado. Uma vez eu estava perguntando para ele, Senhor, por quê? Eu até entendo o ímpio pegar e humilhar o crente. Eu entendo isso. O ímpio está na dele, está fazendo
ser humilhado pelo pastor, ser humilhado pelo presbítero, isso eu não entendo. Eu quero viver para entender. E Deus me veio. Como Deus fala com a gente, irmãos? Às vezes você espera que Deus fale aqui, ou que Deus fale no altar, né? Mas você está em casa assistindo um filme, secular até, a resposta que você quer está ali. Estava assistindo um filme e estava lá os leões, mas ninguém tem leãozinho. Daqui a pouco eles estavam brincando e brigando. E aí o Discovery disse: sabe o que eles estão brigando? Eles estão treinando. Eles estão treinando. Eles podiam estar só brigando porque são irmãos. Mas se eles não aprenderem a brigar, a lutar, lá fora eles serão devorados. Muitas vezes Deus permite que haja briga, que haja discussões, até mesmo dentro da igreja. O apóstolo Paulo fala: até importa que haja heresia, para que os verdadeiros se manifestem. Amém. Bem? Amém. Irmãos, muitas vezes você vai concordar com o teu irmão, mas isso não é motivo para você sair da igreja ou para levar ele para o conselho. Ainda domingo, trabalhando na escola dominical, foi falado sobre o irmão deve amar o outro irmão, a igreja deve amar a igreja, né? Não viver se matando uns aos outros, deve amar. E esse amor, irmãos, por incrível que pareça, é o amor ágape. O amor ágape não é um amor sentimental. O amor filho é o amor de amigo, tá? Tem um amor não, o irmão é meu amigo, eu gosto muito dele. A irmã é uma amigona também, desde quando eu conheci. Gosto do Sérgio desde quando eu conheci. São amigos. O argentino diz o seguinte, né? É quando alguém fala: você é como irmão. Não, você não é como irmão, você é um amigo. Porque irmão a gente não escolhe, amigo a gente escolhe. E é verdade, né? Então, o amor filial é o amor de amigo. Agora, esse amor ao qual Jesus disse, né? Amai uns aos outros como eu vos amei, é o amor ágape. Porque ele nos amou com amor ágape. E digo mais, irmãos, esse amor, ele não é sentimento, tá? Sentimento é eros, sentimento é filéu, mas ágape é mandamento. Isso quer dizer que foi Deus que mandou eu amar você. Eu não posso ir contra isso. Amém? Amém. Então, a gente tem que exercitar o amor ágape. É amar o irmão, é amar até mesmo os inimigos. Ainda na escola bíblica do domingo passado, né? Eu estava lembrando de uma coisa que vai ter até no texto aqui. Daqui a pouco eu vou ler o texto. Mas olha que interessante. Jesus, lá em Mateus 18:15, Jesus, ele fala, ele explica como é o comportamento de um irmão com o outro. Ele fala o seguinte: se o teu irmão pecar contra você, vai até ele e chama ele na xixi, fala: irmão, não gostei do que você falou, foi mal. Se a pessoa te ouvir, ela vai pedir perdão e vida que segue. Amém? Quem ensinou isso foi Jesus. Então, irmão, agora qualquer coisa que você não manda para o conselho. Conselho, irmãos, é a última instância. Se a gente não aprender a perdoar, se a gente quer ofendido não aprender a perdoar, vai estar perdendo tempo. Quando Jesus nos dá amor, é para a gente exercitar esse amor. E você exercita o amor, fazendo com que esse amor se torne perdão a pessoa que te ofendeu. Essa é a essência do Evangelho, é você perdoar. Mas para chegar no conselho existe são os trâmites, né? Então, a primeira instância é você chegar para o irmão e mas irmão, não gostei do que você me falou, né? De fato, eu errei, me perdoa. Acabou ali. Se acabou, ele não tem que ficar espalhando, né? Mas se você fala por uma unidade de ombros, ele continua pirraçando, aí você chama Deus de testemunha, não é isso? E aí a testemunha, você fala, o cara de fato ele fez isso mesmo, não quer mudar. Aí você leva para a igreja, aí que vai para o conselho. Então são instâncias. Então a gente precisa aprender a nos amarmos. Tem um livro que chama Não se tocar em todos os povos, olhar com simpatia os seus irmãos. Sabe por quê, irmão? Porque muitas vezes nós fazemos mil coisas maravilhosas,
Aí você faz uma coisa, você viu o que fulano fez? Ninguém fala das minhas coisas que você fez boa. Né? Veja uma coisa errada, olha só o que fulano fez. Né? Eu lembro como se fosse hoje, eu estava no seminário, o professor pegou uma folha em branco, né? Ele fez um risco, um X. Aquilo não está em branco, ele pegou só uma folha em branco e mostrou assim, o que vocês estão vendo? Todo mundo X? É só isso, só isso, vendo X. Exatamente assim a gente trata as pessoas, né? Aí tem uma folha em branco com X, mas vocês veem apenas X. Ou seja, as pessoas te julgam pelo que você fez, não pelo que você é. Mas você é filho de Deus. Amém? Amém. Então, o apóstolo Paulo, ele diz aqui, eu posso passar por todas as coisas. Eu vou ler de novo, tá bom? Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em qualquer situação. Tanto sem estar obrigado, isso é muito exercitado, tá bom? Até porque, irmãos, que são obrigados sendo exaltados, tá bom? A mesma pessoa que chama de incompetente hoje, é a mesma que vai te dar parabéns amanhã. Eu sempre vou sentir isso na pele. Pessoas criticaram o meu trabalho de hora, aí depois vieram parabéns, o trabalho está uma bênção. Não é aquele mesmo que se criticou. Então a mesma pessoa que critica, que humilha você, vai ser a mesma que vai te elogiar. Então não fique preocupado nem com elogios e nem com crítica. Faça o seu melhor. Faça o seu melhor, espere que a recompensa vem do Senhor. Então ele diz assim, que eu aprendi a estar obrigado, também ser honrado. É muito bom ser honrado. De fato, é melhor falar a verdade. Quem é que não gosta de ser honrado? Realmente é muito bom mesmo. É ótimo para o nosso ego, ótimo para a nossa vida cristã. Você se sente bem quando é honrado. E você se sente um lixo quando é humilhado. Mas a humilhação faz parte. Tá? E isso tudo tem um aprendizado. Né? Quando Deus chega assim para Israel e fala, e eu humilhei vocês no deserto, o próprio Deus fala, para que vocês entendessem que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Amém. Porque Deus queria que o povo entendesse que sem Ele o povo não era nada. E a gente tem mania, irmãos, de orar e de pedir. Quando você tem a bênção, você vai no cima de Deus. Ele já deu o que eu queria, agora vamos lá. 13, vamos lá. Aí no 12, tanto está humilhado como está honrado. Em todas as circunstâncias já tem experiência, tanto na fartura como na fome, tanto na abundância como na escassez. Aí que ele diz, aí que entra essa palavra, tudo posso naquele que me fortalece. Que tudo é, isso tudo que ele estava passando aqui. É humilhação, é espinho, é falta de compreensão, é falta de ajuda, é falta de tudo. Mas ele dizia, olha, eu posso passar por isso, porque ele me fortalece. O salmista Davi, com o mesmo Espírito Santo, como no Salmo 23, né, ele deitado no deserto, sendo perseguido pelo rei, ele olha assim para o céu e fala assim, Adonai é morrer. Adonai é Senhor. Morrer é cuidador. Então ele fala, se o Senhor cuida de mim, eu não sinto falta de nada. Ele me é o suficiente. Ele me é o suficiente. O que ele quis dizer? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. É exatamente isso. Então, essa palavra é isso, quer dizer que o Senhor cuida de mim. Se Ele cuida de mim, Ele é suficiente para mim. Irmão Sérgio, quando eu estava preparando essa mensagem, eu lembrei de você. E me veio uma palavra, às vezes, vai ser só você e Deus. Ainda assim creia, é o suficiente. Amém. Muitas vezes, né, irmão? Só você e Deus. Ainda é suficiente. Sabe por quê? Porque tem momentos que a gente passa por dificuldades, mas depois vem a alegria, depois vem a vitória. Vamos continuar aqui, que não sei quanto tempo eu tenho. Vamos lá. Nós já estamos acabando, tá bom? Agora, irmã, quero que você leia na versão de hoje. Eu vou ler de novo essa versão. Essa aqui é a versão da Bíblia de Genebra, tá? Mas
mas ela vai na versão atualizada para a gente entender o que o Paulo quis dizer quando ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. Leia a versão atualizada. Com a força de Cristo, com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Entenderam? É isso que ele está dizendo. Com a força que Cristo me dá, eu posso passar por tudo isso aqui. Então, irmãos, igreja de Santa Maria, quando você estiver triste, abatida, não pense em parar. Pense que você pode passar por isso, porque Ele te fortalece. Com a força que Ele te dá, você pode passar. Porque Deus não dá uma prova, irmão, a qual a gente não possa suportar. E se você passa por um momento difícil, é porque você pode passar por isso. A borboleta é uma coisa linda, né? Toda colorida, etc. E tal. Antes ela acessa a belezura, ela é uma lagarta. Né? E ela entra no casulo, ela fica lá assim, e fica semanas, e parece que ela não vai conseguir sair de lá. Parece que, e às vezes tem pessoas que, né, não quer salvar a natureza, a gente quer ajudar Deus, né? Vamos salvar, ela abre lá, ela pega e morre assim. Sabe aquela dificuldade toda? É para criar forças. Porque quando ela estiver pronta para sair, ela vai voar. E vai cumprir com o seu propósito. Irmão, quando a luta passar, você vai estar mais forte nas próximas lutas. Você vai seguir mais adiante. Amém? Amém. Essa é a colocação. Nós vamos aqui, versículo, capítulo 4, versículo 1. Portanto, meus amados irmãos, muito saudosa, a minha alegria e a minha coroa, sim, amados, permanecei de modos firmes no Senhor. Essa é a palavra do apóstolo Paulo para a igreja de Filipenses, é isso? A saudação dele. E ele faz um apelo aqui, ó. Rogo a Etiódia e rogo a Sinte. Pense concordadamente no Senhor. No versículo 2 aqui, o que ele percebe? Ele fica sabendo que tem duas irmãs que estão se estranhando na igreja. E ele não chega falando, não, manda para o conselho. Disciplina as duas, não. Ele fala, eu peço que vocês entrem em concordância. Está vendo? Ele fala a mesma coisa que Jesus falou lá em Mateus. Não é diferente. Não, é só a gente seguir a Bíblia que vai dar tudo certo. Não adianta eu faço diferente, eu faço do meu jeito. Não, é só você seguir a Bíblia. Né? Agora, como eu falei lá em Mateus 18, 15, como Jesus faz, e aqui o apóstolo Paulo dá a mesma receita. Né? Ele falou, peço que vocês entrem em concordância. A ti, que é o companheiro de Ju, também peço que as auxiliem. Ele está falando para o presbítero da igreja. Viu, presbítero? Ajuda elas em oração. Senta com elas. Toma um café com elas. Né? Para desfazer esse mal-estar. A ti, companheiro de Ju, também peço que as auxiliem, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também como Clemente, como os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Olha que maravilha. Ele não fala, manda embora que elas não saem da igreja. Ele não fala isso. Eles falam, elas são pedras preciosas, cujo nome das duas são no livro da vida. Eu não fico, às vezes, preocupado quando eu vejo pessoas que falam assim, eu não vou com a cara de fulano. Gente, vocês vão para o céu, como é que é? Vai ficar de costas lá no céu? Não tem esse negócio, não. O crente não tem esse negócio de eu vou com a cara de fulano. Você tem que aprender a amar. Essa é a grande verdade. A gente precisa aprender a amar, aprender a perdoar. Se a gente não conviver, se a gente não entender isso, a gente não tem nada do Evangelho. Quem conhece o pastor Éder Bucarão? Quem conhece? Não conhece, né? Vejam só, eu recomendo o programa. Passa na TV Graça, na Rede Graça. O pastor Éder Bucarão é o pastor da Igreja Presbiteriana Independente da nossa igreja. Ele era pastor da Igreja do Ipiranga. E ele conta um caso, fala de amor. Está chegando acabando, eu vou acabar com essa frase aqui. Ele fala sobre amor. E ele percebeu que ele estava numa igreja há pouco tempo, tinha uma diaconisa que era uma bênção, uma bênção. Sempre fazia tudo limpinho, tudo maravilhoso, tudo bem feito, etc e tal. Mas ele percebeu uma coisa, tudo que ele disse ela não estava. Falei, tem coisa. No mês seguinte, sei a irmã não estava de novo.
terceiro, vocês começaram a sair, mas irmã, desculpa perguntar, 3 ceias seguidas eu não vejo, quando está com algum problema, etc e tal, eu falei, pastor, estou com um problema sério mesmo. O meu cunhado matou a minha irmã, ela tinha 23 anos, ela era linda, e eu não consigo perdoar ele. Ele está na cadeia, foi preso, mas eu quero que ele morra lá, agora tudo é para que ele morra na cadeia. Eu não consigo perdoar ele, tem mais. Se eu tiver atrapalhado na igreja, eu não venho mais. Não quero ser perante a pessoa, mas eu não consigo perdoar. Eu falei, mas a Bíblia diz que a gente precisa perdoar, eu vou ajudar ele. Ele falou, não, pastor, ele começou a chorar. Então eu não vou mais para a igreja. Eu falei, não, a ideia não é essa. Vamos fazer o seguinte, todo domingo que tiver ceia, eu vou na casa dela, a gente orar junto, tá bom? O pastor foi no domingo de ceia, na casa dela, de orar lá, foi o segundo, foi o terceiro, e tentando explicar para ela que a base do cristianismo é o perdão. Né? Tem gente que foi anestesiado, né? Teve anistia, né? Lá no passado, e hoje diz sem anistia. Né? Pessoas que se descrente, né? Sem anistia. Irmão, anistia é perdão. Se você não aprender a perdoar, simplesmente você não vai para o céu. Jesus disse o seguinte, irmãos. Aliás, ele nos ensina o Pai Nosso, né? Então, quando eu oro o Pai Nosso, isso significa que eu já perdoei o meu irmão, não é isso? Senhor, perdoa as minhas ofensas, assim como eu perdoei aqueles que me ofenderam, né? E Jesus diz mais, ele fala, quando você orar ao Pai e pedir perdão, você tem que perdoar o seu irmão. Essa é a condição para ser perdoado. Então, se eu for pedir perdão para você não perdoar as pessoas, eu não vou ser perdoado. Então, a condição é perdoar. Ele explicando para a irmã, texto, Bíblia da irmã. No dia que chega na casa dela, pastor, tudo bem, vou fazer um bolo. Sabe por que esse bolo? Morava na beneficiária, meu cunhado, porque eu aprendi que ele precisa de Jesus e que ele precisa mudar a vida dele. É isso. Então a gente precisa aprender a perdoar. Não importa o que as pessoas te fizeram. E Jesus ele dá um outro contexto para a gente entender. Ele fala que uma pessoa devia um dinheiro muito alto mesmo. Vamos pensar aqui, vai, 100 mil reais. Muito dinheiro, eu não tenho. Não tenho 1%, mas 5 mil reais. A pessoa devia para alguém. E aí essa pessoa chegou, olha, você me deve 100 mil reais faz um tempo. Eu quero o seguinte, fala, eu não tenho como te pagar agora. Tem paciência de te pagar tudo. Vou te pagar tudo, te digo, tem paciência comigo, eu vou te pagar tudo. Tudo bem. Tem misericórdia de mim, da minha família, dos meus filhos. Não pega meus filhos, não. Não pega minha esposa, não. Tudo bem. Você está perdoado. Ele acabou de ser perdoado uma dívida de 100 mil. Ali na frente ele encontrou alguém que devia R$1.000 para ele. Eu quero dinheiro, você me dá dinheiro, eu quero, eu não tenho. Levou o cara preso e tomou os filhos. E aí aquele senhor ficou sabendo, você viu o que o cara fez lá, você perdoou uma dívida enorme dele, né? Ele foi lá, né? O cara deu R$1.000 para ele, levou os filhos como escravo. Ele tem assim, se você não pagava a dívida, a tua família é como escravo. E aí o senhor falou, cara, eu não perdoei a tua dívida, por que você não fez o mesmo que eu conservo? Então, ser cristão é aprender a perdoar. É aprender a estar no momento adverso e sabendo que dias melhores virão. E saber que o Senhor vai acrescentar. No tempo certo as coisas vão acontecer. No tempo certo a gente vai olhar para Santa Maria e vai ler esse versículo aqui, ó. Atos dos Apóstolos 16, 5. Assim as igrejas eram fortalecidas na fé, no dia a dia e aumentavam em número. Amém? Amém. Essa é a palavra que o Senhor nos deu essa manhã. Sabe, irmãos, que a responsabilidade é nossa, né? Se cada um trouxer uma pessoa, vocês vão dobrar o número. E se aquele trouxer mais alguém, vai dobrar o número. Então, ora ao Senhor, busque estratégia, seja lado a lado com o nosso irmão, os irmãos aqui, para que a obra cresça. Amém. Porque quando uma parte do membro é honrada, toda a igreja é honrada. E quando uma parte sofre, toda a igreja sofre. Né? Quando a gente fica sabendo que mais uma congregação fez, a gente fica triste, fica. Né? Quando a gente fica sabendo, mais uma congregação se tornou igreja. Uma vez eu recebi um ultimato do conselho.
te manda o seguinte, ó, vamos dar mais um ano para a Beliórica. Se não virar, a gente vai ter que fechar. Olha, tudo bem, você pode fazer o que você quiser, o conselho é soberano. Enquanto eu tiver a oportunidade de estar pregando lá, eu estarei lá. Enquanto eu tiver a oportunidade, eu estarei lá. Mesmo que eu estiver sozinho, eu estarei lá pregando. Né? E acabou a reunião, 2 presbíteros. Uma era uma presbítera, ela falou assim, irmão, você trabalha muito com criança. Quando vinha os pais, criança não traz curso, né? Mas ó, traz criança, né? Quando vinha os pais dessas crianças, as coisas vão melhorar. Tenha fé em Deus. O outro presbítero diz o seguinte, ele falou o seguinte, nós fomos na inauguração de uma igreja lá no Capão Redondo. 90 anos de congregação. Sabe o que é isso? 90 anos de congregação. E aí, por isso que eu tive a responsabilidade de todos. A primeira igreja começou a ajudar. Ajudou, enviou pastor, enviou missionário, foi chegando mais pessoas, o trabalho foi feito. Depois de 90 anos, ela se tornou uma igreja forte. Ele me falou aquilo, e aquilo me deu ânimo. E as coisas estão acontecendo. Hoje, vídeo para vocês, está com uma base de 50 pessoas. Né? Graças a Deus, o trabalho continua, nunca para, né? Mas nós estamos vendo que a igreja está cedendo, está se fortalecendo a cada dia. Isso que eu desejo para a nossa congregação. Amém. Deus abençoe.